Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Rapaz, amados, vamos nos colocar de pé. Amém? Vocês podem dar um amém aí, em nome de Jesus? Aê, glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor nessa sexta-feira. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus? Nós vamos iniciar o nosso culto agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder estar recebendo uma palavra do Senhor, mas também de estar adorando, entregando o nosso melhor a Ele, né? Como uma forma de gratidão por essa semana. Não sei como foi a sua semana, mas se você está aqui nessa noite, eu creio que o Senhor tem o que você necessita para a sua alma. O Senhor tem a porção que você precisa para esse momento, para esse final dessa semana. Então eu gostaria, nessa noite, de te pedir: tira os olhos de mim, tira os olhos dos homens, tira os olhos daquilo que você pode ver e coloque os olhos no Senhor, porque Ele tem o necessário para a sua vida, amém? Você crê que o Senhor tem uma porção especial para você? Então feche os teus olhos e vamos orar ao nosso Pai. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós queremos te agradecer por mais uma semana estarmos aqui na tua presença. Obrigada, Deus, porque a nossa visão está sendo ajustada à visão do céu. E nós teremos, Senhor, a sensibilidade necessária para podermos contemplar a Ti. Contemplar aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Contemplar a cura, a libertação, a restauração de tudo aquilo que o Senhor tem para nós a reservar nessa noite. Pai, nós queremos entregar todas as nossas angústias, todos os nossos problemas. Nós queremos colocar agora diante da cruz, crendo que o Senhor é aquele que pode realizar o impossível em nossas vidas. Sabemos que o Senhor é o Deus do sobrenatural, mas que nós precisamos também agir no natural, para que coisas funcionem, para que as coisas possam acontecer em nossas vidas. Por isso, Deus, nós queremos aprender a dar esse passo diante do Senhor, a confiar em Ti, a entregar tudo para Ti, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode nos livrar da morte. O Senhor é aquele que pode nos proteger em meio ao perigo. O Senhor é aquele que pode prover o que nós necessitamos. Por isso nós renovamos a nossa visão do Senhor nessa noite, para que o Senhor possa operar em nossas vidas. Aí do seu lugar, eu gostaria que nesse momento você pensasse em algo que está tirando a sua paz. Alguma coisa que você tem colocado na sua mente é impossível aos olhos humanos. É algo que tem mexido comigo e que tem feito o meu coração às vezes sangrar, se entristecer. O Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer à sua memória isso, porque hoje Ele tem a resposta para você. Ele tem a resposta que você precisa. O Espírito Santo de Deus, nós estamos trazendo agora à nossa memória aquilo que muitas vezes tentou roubar a nossa fé. Mas em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem algo especial para nós. E assim como a tua palavra diz, nós agora trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Comece a pensar neste problema solucionado, nessa pessoa salva. Vai começando a imaginar aí o propósito de Deus se cumprindo na sua vida. Comece a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Diga assim comigo: Senhor, eu vejo pela fé essa realidade se transformando e o Senhor fazendo o impossível, aquilo que ao olho humano é impossível, o Senhor fazendo
sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Levante as suas mãos e peça: vem, Espírito Santo, venha sobre nós. Muda esse ambiente, muda o ambiente da nossa casa aqui, Senhor. Muda, Senhor. Nós queremos sentir o teu toque. Oh, nós queremos sentir a tua presença. Venha sobre nós, Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Senhor. Deus, fogo consumidor, sem impedimento, vem, face a face, Senhor. Sopra sobre nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Ele está aqui. Estás aqui, num trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Vem sobre nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Sopra em nós, Espírito, te queremos, Se você
nosso Deus. Que os céus abra, Senhor, sobre nós. Profeticamente, Deus, é o que nós te pedimos, é o que aguardamos ansiosamente. Nossa fé está em Ti, Senhor. A nossa fé está em Ti. Por isso nós cremos e colocamos os nossos olhos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, se você rasgar os céus, apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Deus, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida
fala, de onde eu devo olhar, eu vou clamar. Estamos aqui para clamar, porque só tua é a honra. Nosso coração queima por ti, o fogo não se apaga, o fogo não se apaga. Eu vou clamar, até o Senhor vem me buscar. Ora, babá, agora querer beber. Do alto vem o meu socorro, eu vou olhar pra lá. Ora, babá, oh, 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 ora, babá. Até o Senhor vir eu vou clamar. O Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Ora, bababá. Quando nós entendemos isso, queira lavas. Ora, gostou, quando nós entendemos isso, a gente percebe que a gente não precisa olhar para esse mundo. Antes de eu vir para cá hoje para ministrar, eu fiquei perguntando para Deus o dia inteiro o que eu vou falar. E Ele só colocou no meu coração: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Porque quando a gente começa a parar de se preocupar com o que as pessoas vão pensar da gente, com o que as pessoas vão falar de nós, a gente começa a olhar para Jesus, a gente começa a ver a sua glória, a gente vê que os problemas dessa terra não são nada, porque Ele está acima de nós. Nós somos maior do que o mundo, porque o nosso Deus é maior do que o mundo. E nós temos que clamar. Oh, Curiqueira, Lamanassuia, Andalabás. Oh, Senhor, arrebata-nos, Pai. Curiqueira, Lamanás. O nosso coração deve queimar dia a dia por Ele. Dia a dia, ao nos levantar, ao nos deitarmos. Curiqueira, Andalamanassuia, Andalabás. É de onde vem o nosso socorro. Lavassuri, Andalamanassu. Eu vou clamar. Senhor, venha, eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Diante do teu altar, Senhor, nós iremos nos descansar, nós iremos deitar aos teus pés, porque
porque nós queremos mais de Ti. Clame por mais dEle nessa noite. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Derrama mais, ó Pai, do Teu óleo, da Tua Shekinah neste momento. Derrama, Senhor. Clame. E menos de mim, e menos de mim, menos de mim, Senhor, e menos de mim, e menos de mim. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Clame por mais de Ti nessa noite. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça, que Ele cresça. A igreja declara. Mais uma vez, que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja
constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cresça, Jesus. Sobe o nível aí da sua adoração, da sua entrega. Declara para Ele: importa que o Senhor cresça e que eu diminua a cada dia. Importa que o Senhor cresça. Importa que Ele cresça. Importa que Ele cresça em autoridade sobre a tua vida. Importa que Ele cresça. Oh! Que Ele cresça. E você? Que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, há uma unção aqui nesse lugar, igreja. O poder de Deus que quebra o jugo está sobre nós. A unção do Senhor é derramada nessa noite, porque nós desejamos ardentemente que o Senhor cresça, que o Senhor apareça. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. O mais importante é que Ele cresça. É que Ele cresça. Quando eu diminuo, Ele cresce e Ele aparece. E esse é o desejo dEle. É que nós possamos demonstrar a sua luz ao mundo. E para que isso aconteça, nós precisamos morrer a cada dia. Nós precisamos diminuir a cada dia. Nós precisamos dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E você teve muita coragem de dizer isso agora, viu? Se você não disse, se empodera de coragem e diga: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você entendeu o que você disse? As suas vontades, o seu querer, o seu orgulho, as suas razões. Diga assim: não existe mais. Porque para Ele crescer e aparecer, você precisa morrer. Não pode mais existir nada do velho homem, da velha mulher. E precisa existir dEle. Ele que perdoa o pecado. Ele que é amor, Ele que é paz. Ele que é justiça, Ele que é juízo. Ele que é a vitória. Ele que é bom. E aí tudo começa a fluir em nós e através de nós. Mas porque nós tomamos uma decisão. Diga: eu tomei uma decisão de morrer para que Ele possa aparecer. Amém? Isso é um desafio para nós? Viva o desafio e você vai ser abençoado por isso. Se você pode aplaudir ao Senhor aí no seu lugar, faça isso. Faça isso bem forte. Faça isso com alegria. Faça isso com rendição, com adoração. E eu creio que o Senhor vai te responder nessa noite, amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês hoje. Vamos sentar abençoado. Boa noite, a paz do Senhor, a vocês que estão aqui, aos irmãos que estão nos acompanhando de casa, do trabalho. Eu creio que a unção de Deus, ela vai alcançar as nossas vidas aonde quer que estejamos, né? Aonde quer que exista um coração voltado ao Senhor, quebrantado ao Senhor, eu creio que Ele vai alcançar nessa noite através do poder da palavra. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a Janaína, esposa do pastor Alberto. Amém? E é uma honra poder estar ministrando nesse altar a vocês, né? A igreja, o corpo de Cristo. E eu gostaria de falar hoje um pouquinho a respeito de como nós vamos vencer as dificuldades através da fé. Diga aleluia! Vocês estão animados para aprender? Quem quer ser um vencedor aqui? De verdade? Desta maneira? Então, eu vou perguntar de novo. Como
vou falar de novo e você responde. Como vencer as dificuldades através da fé? Vocês estão animados para aprender isso? Quem quer ser um vencedor aqui? Para ser um vencedor, precisa aprender a ser um guerreiro, uma guerreira. Amém? Nós vamos comunicar a importância da verdadeira fé em Jesus Cristo para obter vitória nesse mundo, nos dias em que nós estamos vivendo. Porque nós temos vivenciado dias de muitas lutas, de muitas batalhas. Nós temos vivenciado dias em que nós vemos o povo de Deus abrindo mão, talvez, da vontade de Deus para a sua vida, abrindo mão daquilo que é propósito de Deus, daquilo que é vida abundante da parte de Deus sobre a sua vida, devido a muitas situações e circunstâncias que nós temos enfrentado. Quem aqui tem enfrentado dias talvez não tão bons? Diga amém, levanta a mão e bem honestamente falando, diante do Senhor. Né? Quem assim tem sido desafiado a viver talvez dias mais difíceis, né? Não tão bons? Embora, gente, nós entendamos que exista uma diversidade de crenças, de religiões, nós entendemos que estamos vivendo em um mundo perdido, em um mundo caído, em um mundo em que não há respostas, em que as pessoas estão buscando respostas, posicionamentos, as pessoas estão buscando soluções. Sim ou não? Amém? Mas o que acontece? A Bíblia, ela nos ensina que, embora possa existir muitas rotas, somente Jesus é o caminho. Somente olhando para Jesus é que vamos nos orientar para trilhar esse caminho de vitória, esse caminho de sucesso, de alívio. Amém? Então, não existe uma outra saída, não existe um plano B, só existe Jesus para aqueles que creem. Você acredita dessa maneira? Porque quantas vezes, mesmo professando que conhecemos a Jesus, que amamos a Jesus, que queremos caminhar com Jesus, muitas vezes ainda nós estamos buscando um plano B. Confiando muitas vezes na força dos nossos braços físicos, confiando numa amizade, né? Confiando naquilo que o mundo nos sugere. E aí nós batemos numa porta, batemos em outra, e nós, no final, percebemos que Jesus é a única porta que se abre para nós. Porque na hora do vamos ver, somos só nós e Ele. Sim ou não? Muito bem. Abre a sua Bíblia comigo em João 14:6, um versículo bastante conhecido, que já vai alimentando fé ao nosso coração, em que diz que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Então vamos aprender no início dessa ministração que existe o caminho, que existe Jesus. Então, se diante de uma situação, se diante de alguma adversidade, se diante de algo que surgiu, avassalador na sua vida, você se sentir perdido, desorientado, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite é que Jesus, Ele é o nosso porto seguro, é Ele que nos orienta, é Ele que nos faz andar por pastos verdejantes e descansar nele. Amém? Ele é o caminho. Então, se você, a partir de hoje, se você estava se sentindo, eu não sei o que fazer, eu não sei que rumo tomar, eu não sei que decisão eu devo tomar, eu não sei o que eu devo fazer, para tudo e olha para Jesus, porque Ele é o caminho que vai nos orientar às decisões em que devemos tomar.
Ah, mas eu não faço nada. Você descansa nele. Diga para ele, eu descanso nele. Amém? Então fala bem forte, Jesus, eu quero aprender a descansar no Senhor. Então chega de chilique, ok? Chega de diz que me diz, mimimi, eu não sei, eu quero... Não, vamos nos regular, certo? Vamos nos regular no Senhor. Você já tem aí uma promessa, eu não estou desorientada. Se eu estou desorientada é porque eu quero estar. Porque Jesus está dizendo para mim que Ele é o caminho. Então, se eu seguir por Ele, vai dar tudo certo. Diga, vai dar tudo certo. Ok. Mas o que acontece? O ser humano ele tem uma tendência de crer em algo visível. Né? Ele tem a necessidade de ver para crer. Né? Ele tem que pegar, tem que ser algo que sugere segurança. Que sugere segurança para que ele possa começar a crer. E esse tipo de crença vai totalmente ao contrário daquilo que nós, cristãos, profetizamos, acreditamos. Porque a fé do tipo de Deus não é ver para crer. A fé do tipo de Deus é crer para ver. Porque nós estamos acreditando no sobrenatural e não no natural. Porque o natural você já tem, o que você não tem é o sobrenatural. E é por isso que muitas vezes nós continuamos o quê? Nadando e morrendo na beira da praia. Porque nós estamos ainda querendo nos apegar em algo palpável, em algo que possamos ver, em algo que nos gere uma segurança natural. Mas o Senhor, o Deus a quem servimos, Ele trabalha no sobrenatural. Aonde você não consegue ver, humanamente falando, mas Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele não está parado. Ele está à espera da sua porção de fé, de acreditar que Ele pode fazer. Diga, Ele pode fazer. Então, a nossa fé precisa ser uma fé genuína na pessoa de Jesus. Diga, Jesus. Então, hoje Ele diz para nós o quê? Eu sou o caminho, eu te oriento, acredite em mim. Tenha uma fé genuína em mim. E eu vou mostrar o que você deve fazer. Eu vou te tomar pela mão e vou abrir as portas, os caminhos, a indecisão vai ser resolvida, vai ser solucionada. Né? Tem muita gente que diz que tem muita fé. Se você perguntar para a pessoa que está do seu lado se ela tem fé, o que ela vai dizer? Pergunta então, pergunta aí. Você tem fé? E responde, hein? Responde. Tem fé, Gá? Tem fé? Tem fé, irmã Terezinha? Muita fé. E aí, o que esse irmão respondeu aí para o seu lado? Que tem muita fé? Tem fé, gente? Eu vou fazer a pergunta que não quer calar, então, para a gente avaliar o nosso nível de fé, Edson. Quanto tempo da sua vida você investe lendo a Bíblia? Só para saber, assim, se a gente tem fé. Olha, dá essa olhadinha assim, bem tranquila para esse irmão. Não pergunta nada, senão a gente já vai descobrir o nível de fé que essa pessoa tem. Hebreus 11, 1. Ok. O que diz? O que é fé, então? A Bíblia responde. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Ora, a fé... Como que você vai ter certeza de algo se você nunca ouviu falar? Como você vai ter certeza de algo se você não sabe o que é esse algo?
Então, aí a gente já começa a questionar um pouquinho se a gente tem fé, qual é o nível da nossa fé, se nós ainda estamos perdendo algumas pelejas, o porquê que isso está acontecendo. E aí? Então, a gente entende o quê? Que fé é muito mais do que só saber. Fé não é só ser simpatizante do nome de Cristo. Eu cresci, sabe, ouvindo falar de Cristo. Eu nasci num lar cristão, eu nasci num lar que professava o nome de Cristo. E eu aceito que Ele existe e eu acredito que Ele existe. Tá, e o que você sabe dessa existência? O que você sabe desse Deus para acreditar nele? A ponto de entregar a sua vida piamente na mão dele e viver para Ele e por Ele. Você entregaria a sua vida na mão de qualquer pessoa, de algum desconhecido? Sim ou não? E como você fala que entregou a vida para Jesus, mas não o conhece? Como eu não conheço, Jana? É só a gente avaliar o tanto que nós investimos a nossa vida lendo, buscando a Deus através da palavra. Como eu vou acreditar se eu não sei o que é, de onde veio, para onde vai? Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo o raciocínio? Sim ou não? Ok. Ter fé implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar no Senhor Jesus. Jesus é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Em Hebreus 12, 2, ele fala sobre isso. Quer colocar? Amém? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tendo os olhos fitos em Jesus. Que bonito esse versículo, né, gente? Já pensou, você não consegue tirar os olhos de Jesus, porque você entende que Ele é o autor. Ele que consuma a nossa fé. Quantas vezes as distrações nos fazem tirar os olhos de Jesus? Quantas vezes as problemáticas, quantas vezes as adversidades nos fazem tirar os olhos do foco que é Jesus? Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando a gente age dessa maneira, nós começamos o quê? A naufragar, a desistir, a andar para trás, a afundar, porque nós escolhemos tirar os nossos olhos de Jesus e começamos a colocar os nossos olhos em coisas, em pessoas, em adversidades, em problemas, sendo que Jesus está dizendo para nós hoje, você não é um povo sem direção, vocês não são um povo desordenado, sem coordenação. Eu sou o caminho, eu dou a direção, eu coordeno, eu ordeno, eu faço acontecer na sua vida, mas coloquem os olhos em mim. Eu sou o autor da sua fé, eu criei essa fé, eu consumo essa fé na sua vida, mas não tire os olhos de mim, tire os olhos das distrações, tire os olhos dos problemas, mas você não está vivendo na minha pele, nem você na minha. Diga cada um com seus problemas. Entende? Vamos sair dessa posição de vitimismo e entender que nós temos um Deus capaz de nos ajudar. Um Deus que quer nos ajudar. Mas Ele trabalha, Ele age através da quantidade de fé que você deposita nele. Gente, até nós, humanamente falando, você não vai fazer algo pela pessoa se ela não acredita que você é capaz de fazer algo por ela. Sim ou não? A pessoa não acredita, como que você vai se movimentar em favor dela? Ela nem vai te pedir ajuda, porque ela acha que você não é capaz. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós estamos colocando o Senhor numa posição de incapacidade, sem limite.
Diz a Bíblia que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E qualquer situação que aparece na nossa vida, seja ela grande ou pequena aos nossos olhos, a primeira coisa, a primeira tendência é de naufrágio. É de abrir mão. Eu não estou com vontade. Eu não vou. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu não quero jejuar. Eu não vou para a igreja, não vai adiantar. O que está adiantando? E o que está adiantando você continuar do jeito que você está? Como vem fé, gente? Se nós entendemos que fé é a certeza das coisas que nós esperamos, como alimentar essa fé para continuarmos acreditando em Jesus, entendendo o que vai acontecer? Vocês acreditam que a nossa fé pode ser alimentada? Vocês acreditam que a nossa fé pode ser acrescida? E você pode se agigantar na fé para vencer o mundo, para vencer no mundo, para vencer qualquer tipo de situação e adversidade que queira se levantar sobre a sua vida? Você acredita que você pode ser acrescido em fé? Então, Romanos 10, 17. Diz o quê? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Consequentemente, quando nós começamos a ouvir a palavra, quando nós damos ouvidos à palavra de Cristo, como nós estamos fazendo hoje, quando nós separamos um tempo diário da nossa vida em casa para pegar a Bíblia e começar a ler, nós estamos o quê? Acrescentando fé em nosso coração para que possamos vencer o mundo, para que possamos vencer no mundo, para que as adversidades diminuam e o Senhor cresça. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Que Ele cresça. Para que Ele venha crescer, nós precisamos estar enxertados nele, através da palavra. É por isso que eu disse, pergunta para essa pessoa o quanto do dia dela ela se expõe à palavra. Porque se ela está precisando de um grande número, um grande aumento de fé, ela precisa investir muito tempo na palavra. Porque fé só vem através de ouvir e ouvir a palavra. Não existe outro jeito de ter fé. Não é reclamando, não é murmurando, não é choramingando, não é dessa maneira. Se vitimando, nós podemos chorar na presença de Deus como nosso Pai. Abrir a boca, chorar. Nós mulheres, às vezes fazemos muito isso. Mas a gente já tem que ter o chilique declarando a palavra. Senhor, tudo eu posso em Ti que me fortalece. Eu estou achando que eu estou fraca, mas o Senhor é forte. Entendeu? Não adianta você ir para a presença de Deus. Eu sou tão fraca. Eu sou tão miserável. Ai, meu Deus, a minha vida está uma droga. E aí você levanta, alivia um pouco, porque o choro alivia, o choro alivia a sua alma, mas depois da dor de cabeça. Sim ou não? Quem já chorou até da cabeça doer? Quem nunca? Que atire a primeira pedra. Está entendendo? Quer chorar? Chora com honra. Chora em vitória. Satanás, você quer pisar na minha cabeça, mas eu, diz a palavra, que tenho poder e autoridade para pisar. Porque o Senhor me disse que eu fui chamado para pisar e não para ser pisada. O Senhor me disse que eu sou cabeça e não sou cauda. Eu não vou me arrastejar. Se quem tem que se arrastejar aqui é você. Se arrasteja, demônio. Problema, dificuldade, se arrasteja. Eu não vou me arrastar. Vou pôr meu saltinho, passar meu brilhinho e bora. Vim chorando no carro, não tem problema, levanta a cabeça. Quando você olha para cima, você fecha a glândula lagrimal, para de chorar. Vai no banheiro, toma uma água. Mostra para que veio. Amém? Mas nós temos que ter, irmãos, essa exposição à palavra de Deus. Não existe outro alimento, não existe outro caminho, não existe outra forma
de você vencer no mundo e vencer o mundo se não for cheio da palavra de Deus. E para você ser cheio da palavra de Deus, você precisa entender que você precisa se expor a ela. Parar tudo, abrir sua Bíblia na casa e começar a ler. Vir aos cultos regularmente. Faça parte de uma célula, porque toda vez que você se expõe à palavra, você está alimentando fé no seu coração. E está se agigantando todos os dias. Porque os dias maus, eles vêm. E aí nós não vamos estar preparados e vamos cair. Diga, vai cair. E aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vigia. O que significa disso? Vigia. É isso mesmo, vigia. O que é vigiar para você? É continuar se enchendo da palavra. Mas eu não entendo nada, não tem importância. O Espírito Santo vai trazer entendimento. É porque ainda nós estamos andando muito almáticos. Mas quando nós começamos a nos expor a palavra, nos expor a palavra, nos expor a palavra, o Espírito Santo vai ficar tão feliz com a nossa exposição que ele vai começar a falar nitidamente a linguagem sobrenatural de Deus e você vai começar a ser mais parecido com o seu Pai. Você vai começar a ter a mente de Cristo. Você vai começar a pensar como Cristo pensa. Você vai começar a andar como Cristo, sendo o caminho quer que você ande. Mas você precisa entender nessa noite, sair daqui entendendo que nós só vamos vencer no mundo e o mundo quando nós nos expormos à palavra de Deus. A fé é um mandamento bíblico. Em Hebreus 11:6, se puder pôr, por favor, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, hoje em dia nós vivemos, muitas vezes, um momento triunfalista, onde as pessoas acreditam que só somos de Deus se tivermos coisas. Estão me entendendo? Então, hoje você precisa ter muitas coisas. Sabe, David? Tem que ter o carrão, tem que ter o casão, tem que andar bem arrumado, tem que isso, tem que aquilo. E as pessoas querem ter coisas, e as pessoas não estão conseguindo ter tantas coisas assim. Mas aí a Bíblia responde. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez nós estamos precisando de coisas, talvez nós estamos precisando de resoluções, talvez nós estejamos precisando de respostas, mas como nós estamos tendo uma certa dificuldade em nos expor à palavra de Deus, nós não estamos agradando ao Senhor. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E para crer que ele existe, você precisa conhecer a Bíblia, porque é na Bíblia que Deus diz quem ele é. É na Bíblia que você vai saber quem Jesus é. E aí você vai começar a acreditar no poder dele, a saber no que ele é capaz. Por que nós não cremos, Edson? Porque nós muitas vezes falhamos em buscar ao Senhor na Bíblia. Então a nossa fé fica o quê? A prova. Mas será? Será, Alzira, que ele tem poder de te curar? Será? Será que ele tem poder de mudar a nossa sorte? Mas será que ele vai fazer, Veraldo? Ai, mas se ele quiser... Como assim, se ele quiser? Ou você sabe o que ele quer, ou você não sabe o que ele quer. E para saber o que ele quer e o que ele não quer, uma coisa a gente aprendeu hoje aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele quer que você tenha fé. Ele não quer que você deixe de ter fé. Amém? Porque quem se aproxima de Deus, precisa se aproximar dele acreditando que ele existe. E quando você começa a acreditar que ele existe, as recompensas vêm. É muito simples. Às vezes nós estamos sofrendo de bobagem. É só porque nós não estamos querendo nos expor à palavra. É só porque nós não estamos querendo, às vezes, nos expor mais a Deus. Porque nós estamos cansados, porque nós trabalhamos muito, porque nós temos tempo para tudo. Mas você entende, né, Jana? Eu não tenho muita prática de ler. Então, ouve. Hoje tem a Bíblia falada. Ajuda, viu, gente?
Fica a dica. Amém? É assim que funciona a coisa. Então, como que você vai entender a importância da fé? Lendo a Bíblia. Diga, lendo a Bíblia. Se expondo à palavra. Então, hoje, eu vou dar uma atividade para nós, igreja. Todo mundo vai chegar em casa e vai procurar a sua Bíblia. Você que tem a Bíblia no celular, eu quero te desafiar a chegar na sua casa e pegar a sua Bíblia. Você que talvez, veio de casa, não trouxe Bíblia, traga a Bíblia. No domingo tem culto, vem com a Bíblia. Começa a criar esse hábito de todos os dias lá na sua casa, abrir a sua Bíblia, ler 2, 3 capítulos. Para quem vai começar agora, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e vai até Apocalipse. Para os avançadinhos, pode começar no Velho Testamento. Amém? Então, fé é um mandamento de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo, não dá para caminhar comigo se você não acredita em mim. Não dá. E é verdade, né? Olha para a pessoa que está aí do seu lado e diga, não dá. Não vai dar certo isso, né? Em Provérbios 3:5, mandei para nós, querido. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha que versículo poderoso para a gente meditar. Quando a dúvida quer entrar, o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar a palavra que enxerta a fé no nosso coração e vamos declarar em voz alta. Eu, Janaína Franco Freire de Barros, confio no Senhor com todo o meu coração. Não, você não confia nele não, porque o problema ainda está aqui. Eu confio no Senhor com todo o meu coração. Não, mas olha o que está acontecendo, está difícil. Não tira, olha a distração. Não. Pode estar acontecendo, o mundo está caindo e eu confio no Senhor com todo o meu coração. Eu não permito que a dúvida, a incredulidade, a descrença venha roubar a minha fé. Eu não me apoio no meu entendimento, nos pensamentos automáticos. Eu não me apoio em crenças naturais. Eu me apoio na minha natureza nascida de Deus, do Espírito de Deus. Eu não me apoio no DNA humano, eu me apoio no DNA de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, eu penso no que é bom, no que é justo, no que é agradável, no que louva, engrandece o nome santo de Jesus, porque a igreja precisa resgatar essa força de entender o seu lugar. Igreja, você tem poder, diga eu tenho poder. Nós temos poder quando estamos o quê? Revestidos da palavra de Deus. A nossa mente, ela vai brigar, ela vai guerrear. Por quê? Porque ela recebeu todo tipo de podridão do mundo. Desde que nascemos, nós estamos recebendo influências naturais, crenças naturais. E é por isso que nós aceitamos a Jesus Cristo, porque o velho homem morre. E nós nascemos em uma nova vida com Cristo, transformando, renovando a nossa mente, pelo poder da palavra de Deus. A igreja não pode ficar nessa posição inerte, parada, aceitando os lockouts deste mundo, e não fazer nada. É assim mesmo, né? Vai piorar. Mas a vida é assim mesmo, pastora Dirce. Normal. Normal, pastora Gabi, normal. Nada a ver. Normal? O diabo está saracoteando, o diabo está pisando na nossa cabeça, o diabo está nos roubando todos os dias de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida feliz, e nós estamos, normal. Normal uma ova. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos do Senhor acreditando que Ele existe, Ele nos dá recompensas. A Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor com toda a força do nosso coração e não deixar que esses pensamentos venham assolar a nossa mente e que nos passamos por derrotados.
infelizes, tristes, abandonados. Isso sim é uma mentira. Isso sim é uma falácia do próprio capeta. Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele nos coloca em pé diante da adversidade. Igreja, por nós, pelo irmão que está do seu lado, pela igreja na terra, nós precisamos fazer algo. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Hoje o Senhor trouxe você aqui para você receber essa palavra, para nós recebermos essa palavra. Chega de andar da maneira como nós estamos andando. Não dá mais, diga não dá mais. Nós precisamos alcançar o sonho, o projeto, o objetivo para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus venha a ser exaltado. Hoje nós estamos vivendo dias muito cansativos, aonde nós pensamos apenas em trabalhar, comer e dormir. Mas não é essa vida que Deus tem para nós. Vida plena é diferente. É andar confiando nele. E não é fácil, igreja. Não é fácil. Porque às vezes a adversidade parece estar aqui. E nós parece que estamos aqui. Mas não importa se nós estamos aqui. Porque a canção para isso é: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Não importa o seu tamanho. O que importa é o tamanho da sua fé. Porque o tamanho da sua fé diz tudo sobre o tamanho do seu Deus. Diz tudo sobre a quem você está servindo e de que maneira você está servindo. A fé salvadora, salvífica, ela acrescenta conhecimento, aprovação, confiança pessoal em Jesus. A fé que nós temos dentro de nós é para a salvação. Esse é o maior propósito de Deus para a vida do crente. É que você continue, Bianca, firme em Jesus, para que quando o Senhor te chamar, quando vier o arrebatamento da igreja, você acredite nele a ponto de ir morar com ele. Agora, qualquer bagaceira, joga a igreja para o chão. Qualquer coisinha, ai, eu estou com problema. Está me dando um chilique. Gente, esse é o povo que vai morar no céu? Não. O povo que vai morar no céu é aquele povo que pisa na cabeça do adversário, que derrota o inimigo, que diz: em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. A coisa está apertada. Senhor, me perdoa, porque tem hora que eu faço umas burrice com a minha vida financeira e quero culpar o Senhor, o demônio e todo mundo. Mas enfim, eu estou aqui para me arrepender, eu estou aqui para me consertar. A tua palavra diz que eu não devo me apoiar no meu entendimento. A tua palavra diz que eu tenho que me apoiar no Senhor. E o Senhor diz que segundo as suas riquezas, glória a Deus que o Senhor é rico. Aleluia! Então, para quem achava que não tinha um amigo, um pai rico, diga aleluia. Você tem, diz a palavra. Então, se você está se achando um pobrezinho, um coitadinho, um devedor, né? Hoje eu quero dizer para você que está lá na Bíblia o Senhor dizendo que Ele é rico. E segundo as riquezas dele, Ele vai cuidar e vai suprir. Diga: me ensina, Senhor, a cuidar de tudo que o Senhor coloca na minha mão, para mim parar de fazer um pouco de besteira. Vocês entenderam, né, gente? A fé, gente, é um dever fundamental do cristão. Se você é cristão, você precisa crer. Como que você vai dizer que é cristão e não acredita? João 6, do 28 ao 29. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creio naquele que Ele enviou. Então eu tenho que fazer a obra, eu tenho que fazer, pastor Everaldo. Fala aí que eu vou visitar, eu vou nas casas tomar café, eu adoro. Enfim, eu vou orar, eu vou no hospital, eu vou fazer isso, eu vou varrer o jardim antes da igreja hoje. Nossa, eu estou uma samaritana boazinha hoje. Eu vou fazer. Qual que é a obra, pastora? O que você quer? Quer que eu vá lá na sua cela? O que você quer?
Eu vou fazer a obra. Que obra que você vai fazer, meu Deus do céu? Para com isso. A Bíblia está dizendo que a obra que Deus quer que você faça em primeiro plano é que você acredite em Jesus. Amém? Então, mas eu sou o exímio, o maior, o melhor, o blaster, master, dizimista da igreja. Olha que obra que eu estou fazendo. Eu sou a mulher da grana. Eu mantenho. Diga, eu recebo. Aí o que acontece? Mas não acredita. Vem qualquer tipo de diversidade, qualquer coisinha. Ó. Que obra é essa? Fé sem obras é morta. E obra sem fé também não funciona. Então, Jesus ele está nos ensinando hoje. Você quer começar uma grande obra na sua vida diante do Pai? Você, igreja, quer começar uma grande obra na sua casa, na sua vida financeira, na sua saúde, no seu relacionamento, na sua família? Comece, então, crendo em Jesus. E mais uma vez eu volto a dizer, para crer em Jesus, você precisa se expor à Bíblia. Não existe outro caminho, Edson, para crer em Jesus. E a fé é uma arma defensiva. Efésios 6,16 nos ensina isso. Coloca lá para a gente. Então, de repente, você está se achando aí sem defesa? Talvez é um nível baixo de fé. A Bíblia diz assim, além disso, usem o escudo do falatório, do resmungo, da chateação. Eu estou chateada. Do sentimento, da emoção. Não. A Bíblia está nos ensinando hoje. Jesus, ele está dizendo, viu? Use o escudo da fé. Com esse escudo, vocês vão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Não é forte isso? Quando você se apropria da palavra, em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora. O diabo fala, não, você é derrotada. Não, a Bíblia fala que tudo eu posso no Senhor que me fortalece. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou cair, Satanás. Não adianta você mandar setinha para mim, não. Isso aí não funciona comigo. Porque eu estou protegida por um escudo e um bloqueio que vem do próprio Deus. A Bíblia fala que ele é escudo e broquel. Ele bloqueia qualquer seta inflamada do maligno contra a minha vida. Não há poder de chegar em mim. Por quê? Porque eu estou embraçando o escudo da fé. Eu não estou com as minhas armas baixas. Eu não depus armas. Eu ergui a arma. E eu fui para a batalha com o poder do alto. Sabendo em quem eu tenho crido. Eu não entrei na batalha com brincadeira, aceitando. Não, as coisas são assim mesmo. É normal, né? Todo mundo está vivendo assim. Por que eu sou diferente? Porque você é filho de Deus. Porque você é filha de Deus, então por isso você é diferente. Por isso você é luz para o mundo, é sal para a terra. É só por isso. Então não queira se igualar nas normativas naturais do mundo, porque você não vai se encaixar nisso. Porque você foi chamado para fazer a diferença. Mas eu não quero fazer a diferença porque eu percebi que para fazer a diferença é muito trabalhoso. É muito trabalhoso ser honesto. É muito trabalhoso ser fiel. É muito trabalhoso ser feliz. Quando eu estou assim, todo mundo cuida de mim, gosta meu, dá apoio para mim. Agora, quando eu estou bem, ninguém acha, ninguém liga. E por que você quer que ligue para você? Você que tem que ligar para os demais? Porque você está num nível de fé diferente. Porque você tem Jesus, você já descobriu que você não está desorientado nesse mundo. Jesus te orienta, Ele é seu caminho, amém? Você não vive pelas potroca que fala aqui na sua mente, você entregou o seu coração para o Senhor, você confia nele de todo o seu coração. Você está protegido. Tem corpo fechado. Fica, né? Aí nesse lugar bem baixinho, meu corpo está fechado, está amarrado. Te escudo, te defende. Agora vai lá com o peito aberto, não faz uma oração quando levanta. Né? Aí vai dormir também não ora, não fala com Deus, não fala nem com a mulher, quanto mais com Deus.
Não fala com ninguém na casa, é o mudo. A mudinha. Tá tudo bem? Uhum. Quer uma oração? Tá com o demônio? O que você quer? Eu vou fazer um curso de Libras aqui na igreja. Quem sabe a gente consegue se comunicar. Porque eu não estou bem. Então é assim quando eu não estou bem. Você não está bem? Comunica a sua família, gente. Eu vou entrar num momento sabático do bem. Eu vou entrar naquele quarto, só vou sair de lá quando eu conseguir falar com o ser humano. Porque eu estou vivendo um momento antissocial. E vocês não vão aguentar a minha cara. Então eu vou precisar me trancar. Para proteger vocês e a mim. Porque mulher é assim, quando começa a ver o marido muito com aquela cara, né, estranha, você já começa. Porque isso é assim, que você tem. Aí você esquece que não pode perguntar isso, porque o homem não gosta que faça essas perguntas. Aí a gente fala, tá bom, não vou perguntar. Só que mulher insiste, aí, mas você não quer falar nem um pouquinho que você tem? Você está com algum problema? Está com alguma coisa? E aí, se um já está enervado, aí já começa a enervar o outro, aí a fé vai para o espaço, e aí só por Deus. Aí tem que chamar o pastor para exercer a fé dele. Amém, gente? Então, nós temos defesa. Nós não estamos à mercê da sorte. Mas nós precisamos embraçar esse escudo. Ó, gente, esse é seu escudo. Isso é seu escudo. A tarefa de casa hoje é você de verdade, gente. Não vai dormir, não. Você chega na sua casa, você pode comer, vai no banheiro, toma sua água. Mas pega a Bíblia. Pega a Bíblia, abraça a sua Bíblia e fala, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso amar a palavra. Eu preciso amar e investir tempo com o Senhor. Do mesmo jeito que você investe tempo no seu trabalho, para ganhar o seu pão de cada dia, e que você valoriza isso. Do mesmo jeito que você valoriza seu filho, você que é mãe, você que é, né, pai. Pensa nisso que eu estou falando agora. A Cintia acabou de ter a baby ali, ó, ela chega, ela rouba a cena. E aí? Do mesmo jeito que ela é amada por essa mãe. Eu não vou perguntar só para a Cintia, não. Eu vou perguntar para vocês, pais. Vocês amam a Bíblia do mesmo jeito? Que essa criança é amada? É toda atenção para ela? Sabe a hora do banho? Sabe a hora do trocar? Sabe a hora do comer? A atenção é para ela. Pensa nesse amor, Bianca, pela Isa. Everaldo Dirce pelos meninos. Simone, Gabi. Esse amor que nós temos pela Bíblia. Quanto tempo nós dispensamos? Você fica desesperado quando não lê a Bíblia? Porque se um filho não liga um dia que seja, ai meu Deus, está me dando negócio, será que aconteceu alguma coisa? Ai meu Deus, ele não ligou hoje, ai não veio, eu não vi, será que está tudo bem lá na escola? E está tudo bem, né? Tá todo mundo bem, tá bem. Não, mas eu não sei, ai meu Deus. Aí você deixa de ler a Bíblia, você tem esse sentimento? De tipo, eu não estive com o Senhor hoje, eu não alimentei minha fé hoje. Eu falhei em buscar o meu Deus hoje. É sobre isso. O crente, gente, ele é justificado pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nossa, eu gosto da palavra. Mas o meu justo... Diga, nossa, eu sou justo. Aproveita, marido, e diz agora aí para sua esposa. Viu? Deus está me chamando de justo. Hã? Mas se você é justo, é sinal de que você lê muito a Bíblia. Porque quem é justo de verdade vai entender que para ser justo é só vivendo pela fé. E a Bíblia está dizendo que se você não viver em justiça, pela fé em Deus, e retroceder, você não vai agradar o coração de Deus e Ele não vai estar agradado de você. Gostou dessa palavra, Lisiane? Agradado? Vê se funciona isso aí. Se existe isso.
Eu invento umas coisas, tem hora que só Deus. Enfim, mas vocês entenderam, amém? Se você não está agradando a Deus, pode ter certeza que está desagradando. A verdade é essa. E como que eu sei que eu estou desagradando, Jana? É simples. É só não ler a Bíblia. Que aí você já entende que você está desagradando. Pronto. Mas só de não ler a Bíblia, então. Acho que a gente pensou isso, que ela veio assim. Só de não ler a Bíblia, Jana, então Deus é um bem malvadinho, hein? Ele é bem malvadinho ou nós? Que somos imprudentes. Mas ele também não está forçando ninguém a nada. Ele está dizendo que se você retroceder, tudo bem, não vai se agradar e é isso. Se você não ler a Bíblia fala o quê? O que a gente acabou de ler? Que é impossível agradar a Deus, se aproximar dele sem conhecer. Conhecer lendo a Bíblia. Ué, se você não conhecer também. Só que vão vir as adversidades, vão vir os problemas. Nós estamos estudando como vencer o mundo. Entendeu, Adiel? Você tem que abrir lá o seu comércio e já com a palavra. Vai com a Bíblia na mão. Não tem cliente, vamos lá. Tudo eu posso, o Senhor que me fortalece. O Senhor é meu pastor e clientes não vão me faltar. O Senhor me faz descansar nele. O meu coração está disparado, dizendo que eu preciso de muitos clientes, mas eu estou olhando para o Senhor porque Ele tem o melhor para mim. Está indo trabalhar? Vai com a Bíblia falada e vai declarando. Vai declarando. Meu dia vai ser uma bênção. A alegria do Senhor é a minha força. Eu entro na presença do Senhor nesse dia com alegria. Não, mas você está triste. A sua mente, mas você está triste. Você está triste. Não, você estava até feliz, aí você começa. Eu acho que eu estou triste, Fê. Estou triste hoje. Por que você está triste? Você estava feliz? Não. Todo mundo está triste. Aqui no ônibus eu estou triste também. É o crente. Não tem aquela coisa? Você nem está com fome. Aí começa a pessoa perto de você. Estou com fome. Estou com fome. Aí você olha, eu também estou com fome. Sabe? E assim, como que as coisas naturais influenciam tanto o nosso coração, a nossa mente? Pode reparar, um abre a boca, daqui a pouco está todo mundo dormindo aí, babando. Um tá, aí o outro. Você percebe como o natural é forte a ponto de nos influenciar? E é por isso que nós cantamos esse louvor. Que ele cresça e que eu diminua. Na nossa vontade, dá vontade de fazer muita coisa estranha. Mas a gente precisa submeter o nosso estranho a Deus. E para com essa coisa de nada a ver. Não é assim que eu vejo. Então, meu querido, minha querida, nós precisamos ler a Bíblia. Porque não é o que você vê, é o que o Senhor vê. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Para quem me conhece sabe. Se fosse do meu jeito, oh, meu Pai. Aleluia. Né? Aconteceu tal coisa, extermina. Fez tal coisa, abominação. Pá. É tão fácil. Às vezes eu mesmo falo para Deus, nossa, Deus, como você é bonzinho. Nossa. Porque a gente é bom em executar juízo com o outro. Agora, quando é com a gente, fala a verdade, irmã. Quando é com a gente, né? Ai, Deus tem que me amar. O outro faz qualquer coisa, tão pequenininha, a gente já quer que seja exterminado da face da terra. Agora, quando vira para o nosso lado, a gente pede oração até para o universo. Orem por mim, que Deus me ajude. Então, o cristão, ele é justificado pela fé. Sabe? E nós precisamos entender essa verdade. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelado, a justiça de Deus. Se você quer conhecer a justiça de Deus, aonde você precisa procurar? Aonde está o Evangelho? Aonde? Aonde, igreja? Ah, então está na Bíblia. Ok.
Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. De que maneira você está vivendo? E tem muitos de nós, gente, que porque recebemos assim uma coisinha ou outra, um socorro, né, muitas vezes, vamos dizer assim, porque a gente, às vezes, vive, né, de saltos em saltos de fé. Então, assim, hoje eu estou precisando de apenas 1 milhão. Falo com o amigo, o pessoal do meu marido, ele sempre tem. Pastor Everaldo, se você precisa de 1 milhão, né, brincadeira, só funciona com o pastor. Enfim, aí, sim... eu estou precisando de 1 milhão. Aí eu falo com o pastor Everaldo, Deus provê. Deus, viu como eu tenho fé? Deus proveu e não sei o quê. Amanhã eu acordo, já estou tão aliviada, Alzira, que eu nem sabia que existe Bíblia no mundo. Para que Bíblia, se eu já tenho 1 milhão na minha conta? Não é verdade? Para que, irmão? Buscar a Bíblia, se eu já estou curada, sarada e liberta? Para quê? Pensar na Bíblia, Edson? Se já está dando tudo certo. Quem tem o Everaldo como amigo, meu Deus, nem precisa da Bíblia. E aí, nós vamos passando, 1 milhão acaba. E aí volta tudo a estaca zero de novo, porque o dia mau, ele vem. E o seu nível de fé está lá embaixo. E aí você chora, você escabela, você se comporta como as pessoas deste mundo, você se comporta como os iguais, os naturais, normais, né? Tudo é normal. E a gente descamba para as coisas deste mundo para aliviar nossa alma, a dor da alma, para distrair um pouquinho do que está realmente acontecendo na nossa vida. Só que as coisas continuam tal e qual, do mesmo jeito, porque a única resposta, o único caminho, o único jeito é Jesus, igreja. Só Jesus pode trabalhar no nosso interior, só Jesus pode mudar a nossa sorte, só Jesus pode entrar na nossa casa e fazer um lar de paz, só Jesus pode mudar o coração, a intenção de qualquer pessoa que te cerca. Humanamente, muitas vezes, nós não damos conta. Mas com Jesus a gente consegue. Com Jesus nós conseguimos prosperar. Com Jesus nós conseguimos manter a nossa caminhada cristã. Muitos estão abrindo mão da sua fé porque estão deixando de caminhar com Jesus. De fazer de Jesus o caminho. Muitos estão olhando para trás porque a caminhada é árdua. Por isso que nós temos que elevar o nosso nível de fé no Senhor. Porque os dias são maus e os dias estão se abreviando. E nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós sabemos que algumas coisas estão para acontecer. E aí o cristão ouve no jornal, vai vir mais uma praga, uma peste. Peste que voa de dia, de noite, de madrugada. Eu estou com medo. E se for a pandemia de novo? E se for não sei o quê? E eu fico, a pessoa sabe o jornal inteiro. As desgraças do mundo todo. Eu pergunto um versículo bíblico. É o quê? Pede para fazer uma oração. Pai, abençoa. Abençoa, Pai. É isso aí, abençoa. Vai dar certo. Tudo bem, Deus. Tá, eu recebo. E abençoa mesmo, viu, Edson? Abençoa. Amém. Que isso? É que eu não estou lembrando o nome dos outros. Enfim. E eu oro para vocês estar rindo, então... Enfim, eu fico feliz. Aí o que acontece? Essa oração vai ser respondida, gente? Por isso que nós estamos vendo poucas coisas acontecendo na nossa vida. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente acredita na palavra, a gente fala com Deus segundo a palavra dele e não segundo a nossa palavra. E não segundo aquilo que a gente nem acha, na verdade, né? Talvez, quem sabe, se der. Não.
a gente vai para a presença dele certos do que nós vamos conversar com ele. Sabe aquela reunião quando você marca com alguém importante? Você faz uma pauta. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Você se prepara para falar. Você sabe, Bi, quando vai abrir uma nova cartela de cliente, que você já vai toda linda, maravilhosa, preparada. Tipo, vou entrar, vou falar isso do meu produto, vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. O preço está assim, vamos negociar assim, não sei o quê. Então, quando nós vamos falar com o Senhor sobre algo na nossa vida que precisa ser mudado, restaurado, transformado, você precisa conversar com esse Senhor, com esse Pai, respaldado naquilo que Ele pode te responder, naquilo que Ele pode fazer com relação ao seu problema, certo de que Ele vai fazer. Quando eu recebo alguma notícia de alguma enfermidade, de alguma doença, a pessoa pede para orar. Eu não vou assim na presença de Deus. Então, Deus, a Mariazinha pediu para me orar, porque ela foi diagnosticada com isso. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode curar ela, né? Coitada, Deus. Ela vem todo dia no culto. Até que ela é legal. Tenha dó dela, Deus. Porque e se ela morrer, Deus? O que o Senhor vai fazer por ela? O Senhor pode fazer alguma coisa por ela, Deus? Mas em nome de Jesus, Deus, ajuda ela. Ok. Uma pessoa que acredita em Jesus, uma pessoa que acredita na palavra, uma pessoa que sabe o que Jesus pode fazer por cura, uma pessoa que acredita que Jesus pode curar, ele já vai diferente para a presença de Deus. Jesus, o Senhor é meu Pai, porque diz a tua palavra que o Senhor me adotou em qualidade de filha. E eu vou falar com o Senhor como uma filha. A tua palavra diz que eu devo amar o meu próximo. E essa minha irmã pediu uma oração. Ela está com o coração angustiado. E a tua palavra diz que eu devo olhar para o Senhor, que é do Senhor que vem o socorro. É a tua palavra que está dizendo, e não é um assentimento mental da minha mente. Eu não estou ouvindo as vozes da minha mente agora, Pai. Eu estou ouvindo a tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos garantir o quê? Cura. Foi o Senhor que disse lá em Isaías, Ele levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Essa irmã, Pai, está sem paz no coração dela depois que recebeu essa notícia. Mas a Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti. E eu declaro que essa irmã tem paz. Eu declaro que essa irmã tem cura. Eu declaro que essa irmã recebe de ti esse milagre, porque a tua palavra diz que a tua palavra coopera conosco e ela opera sinais, milagres, maravilhas. Eu creio que os teus anjos são liberados nessa noite para cumprir as ordens da tua palavra e trabalhar em nosso favor, como dizem Salmos. A tua palavra diz no Salmo 103 que o Senhor perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Para que haja cura, precisa existir primeiro o arrependimento. Primeiro o Senhor perdoa e depois Ele cura. A igreja muitas vezes está sofrendo de uma enfermidade espiritual, de uma enfermidade física, porque está resistindo em confessar e deixar o seu pecado. E o pecado, ele aumenta a ferida, a dor. Então nós precisamos pedir que o Senhor venha mandar luz em nosso coração para que possamos confessar o nosso pecado. Nos arrepender verdadeiramente. E o Senhor vai manifestar a sua cura. Ele vai vir com cura na tua casa. Ele vai vir com cura sobre a igreja. Ele vai vir com cura sobre a sua vida espiritual. Mas pede para Ele mandar luz nos cantos escuros do seu coração. Fala para Ele, Jesus, eu tenho pecado contra Ti, contra o meu próximo. Eu tenho lhe desagradado. Fala comigo, Jesus. Limpa meu coração. Às vezes eu me enervo. Às vezes eu falo demais. Às vezes eu falo que não é para falar. Eu fico com raiva, com bronca. Eu amaldiçoo. Eu deixo de acreditar no Senhor. Eu me comparo com as pessoas do mundo. Eu quero me comportar como elas.
Jesus, eu preciso que o Senhor me convença. Espírito Santo, me convença do meu pecado, me ajuda a andar na luz, porque o justo, ele anda por fé. Ele vive por fé. E não pelas coisas naturais. Igreja, é muito importante você entender o que Jesus está falando conosco hoje. A base do Evangelho é crer em Jesus. Nada do que a gente venha falar aqui nesse altar, qualquer um dos pastores, nada que venhamos falar aqui, em nome de Deus, vai funcionar se você não ativar a sua fé genuína no Senhor. Se você não acreditar, esse é o primeiro passo para que você comece a ter uma vida cristã abençoada, próspera, uma vida cristã frutífera, uma vida cristã que testemunha. Esse é o primeiro passo, é você acreditar no Deus a quem você escolheu servir, no Pai a quem você escolheu estar debaixo de autoridade. Sai daqui pensando nisso hoje. Sabe, o quanto eu amo a palavra de Deus, o quanto eu me exponho à palavra de Deus. Sabe, a sua correria não é justificativa para você não buscar Deus. O seu cansaço, o meu cansaço, não justifica. Ah, Deus sabe, Ele sabe que você precisa buscar Ele, porque Ele já deixou escrito na palavra. O que eu sei é que Ele sabe disso. Eu procurei a Bíblia inteira, algo que justificasse o nosso cansaço, a nossa correria, a nossa permissividade, eu já procurei. Mas não encontrei. O que tem que ser feito, tem que ser feito. É assim que funciona. Se você tem que ler a Bíblia, leia a Bíblia. Ah, mas hoje não pode falar tem que, Jana. Não é nem por força nem por violência. Vai nessa. Não, hoje você tem que falar assim, ó, se vocês quiserem, se possível, se der, se sobrar um tempinho, por favor, amada igreja, leiam a Bíblia. Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Nós precisamos, sim, ler a Bíblia. Nós precisamos, sim, ter um compromisso com o nosso Deus. Cansados ou não. Hoje, se você ainda não pegou na sua Bíblia, se você não fez o seu devocional, eu quero te incentivar a fazê-lo. Eu quero te incentivar a chamar Jesus para um nível maior de comunhão. E Ele vai acrescentar fé no seu coração. E você vai começar a se agigantar. E tudo que talvez esteja meio que obscuro e embaçado, Ele vai alinhar com a sua visão. E Ele vai te mostrar os passos que você deve dar. E toda essa confusão, tudo que parece estar meio sem resolução, sem uma resposta, vai estar alinhada com a resposta de Deus. Porque é isso que Ele quer. Ele quer alinhar a nossa visão, Ele quer alinhar a nossa mente, mas para isso nós precisamos crer que Ele é capaz disso. Nós poderíamos estar falando aqui, em Cristo Jesus você vai ser um mais que vencedor. E ativar a sua emoção e você vai sair daqui agigantado. Não, porque agora, Jana, ali fora eu já vou comprar uma pizza. Porque agora minha vida vai mudar, tudo acaba em pizza, né? Então vai dar certo e não sei o quê, lá, lá, lá. Aí na próxima esquina passa um cara, te fecha, você... Adiantou? Todo o auê. Glória a Deus! Aleluia! Jesus vai te abençoar! Jesus vai fazer! E agora eu estou falando, você tem que fazer. E você está assim, ó. Então, Jesus não vai fazer nada. Primeiro você tem que fazer. Você tem que crer. E para crer, você tem que depositar tempo na Bíblia, na palavra. Aí você pode dizer aí do seu lugar, eu vou fazer! Entendeu? E vai dar tudo certo. Porque quando chega na hora da gente fazer, o sapato aperta, o calo aperta. Porque a gente sempre quer que Deus faça algo que nós temos que fazer. E Ele mesmo disse hoje, basta crer. Só que quando a gente fala basta crer, a pessoa acha, não, mas eu já creio. Se você crê, você conhece o que está na Bíblia. Por isso você crê. Amém, gente? Glória a Deus. E para a nossa vida financeira, não é diferente. Estou precisando de grana, Jana, o que eu faço?
Vamos separar os versículos. Sabia que Deus ama a nossa prosperidade? Quem acredita dessa maneira? Você acredita? Você já leu isso na Bíblia? Nossa, Jana, tem isso na Bíblia? Tem. Que Deus ama a sua prosperidade. Então, Deus ele não quer que sejamos pessoas necessitadas, pobrezinhas. Isso não é sinal de humildade, amém? Isso é sinal de escassez. Deus, ele ama a nossa prosperidade. E nós precisamos acreditar nisso. E a Bíblia diz que ele vai nos suprir, ele vai cuidar de cada detalhe, através das suas riquezas em glória. Mas já eu não estou com esse nível de fé. Eu não estou vendo nada acontecer. A coisa está descambando. Está difícil. E agora? Eu estou devendo. Eu estou isso. Eu estou aquilo. Vamos tirar um pouco os olhos disso tudo? E vamos colocar os olhos. Pode vir o grupo de louvor. E vamos colocar os olhos em Jesus? Autor e consumador da nossa fé? Como que eu vou fazer isso? Você vai separar versículos sobre vida financeira, versículos sobre como prosperar segundo a vontade de Deus, versículos sobre prosperidade. Você vai pegar uma folha, um caderno, presta atenção em mim, ó, as diretrizes. O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha, um caderno, e vai escrever esses versículos. Só sobre vida financeira, prosperidade. E vai começar a meditar nisso todos os dias. Todos os dias. Eu não sei quais são os versículos. Aqui tem vários pastores. A Gabriela é uma, a Leisiane é outra, a Dirce, o Everaldo são outros. Tem mais irmãos, talvez o irmão que está sentado do seu lado possa te ajudar. Irmão, me ajuda a escolher esses versículos para me meditar? Irmãos, nós temos que começar a praticar o que a gente ouve aqui, amém? E aí você coloca lá no seu guarda-roupa, todo dia. Você não saia da sua casa sem alimentar fé para finanças no seu coração. Mas não está acontecendo nada, é claro. A sua fé ainda está assim. Então está acontecendo coisinhas bem pequenininhas. Mas agora hoje eu já meditei, Jana. Já cresceu um pouquinho. Amanhã eu vou meditar de novo. Deus fazendo. E depois, de novo, conforme você vai meditando, a sua fé vai aumentando, e você vai acreditando, e as portas vão se abrindo, e quando você menos percebe, você está andando por fé e não por vista. Você está sendo suprido pelas riquezas e glórias do Senhor. Agora, você nunca meditou sobre como prosperar segundo a vontade de Deus e vem dizer que está cheio de fé? O barco está, afundando. A gente precisa fazer algo, e hoje a gente aprendeu. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Fale em voz alta. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir todas as minhas necessidades. Eu acredito que o meu Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele supre, ele envia do seu tesouro celestial, essas riquezas para a minha vida. Pai, me perdoa, porque eu não fui uma boa administradora. Me perdoa, porque eu gastei o meu dinheiro naquilo que não era pão. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz loucura. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu não soube investir. Me perdoa, porque eu não sei o que é ser um dizimista, o que é ser um ofertante. Porque eu dou dinheiro para qualquer lugar, menos na tua casa. Porque dizimar e ofertar também é bíblico. Cuidar da casa de Deus é bíblico. Deus precisa do seu dinheiro? Não. Mas o dinheiro é uma moeda de troca na terra. Como que você acha que nós pagamos todo esse ambiente e mantemos aqui? Com as nossas entradas, com a sua generosidade. Diga isso bem forte comigo, com a minha generosidade. É com a sua generosidade que Deus nos aprova estar aqui. Enviando o alimento, trazendo alimento para nos alimentar, todos nós. Então, comece a despertar no seu coração, buscar de Deus essa responsabilidade de ser um conosco, também financeiramente falando. Aprenda a ser um dizimista, um ofertante fiel.
Isso é uma prova de fé, que você acredita na palavra. Não, Deus está dizendo que eu tenho que ser um dizimista, eu tenho que ser um ofertante. Está na Bíblia? Eu vou praticar. E vá ler. Pega a sua Bíblia e leia o que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta. Eu não estou entendendo, Jana. Senta com o seu pastor. Quem aqui não participa ainda de uma célula? Procura uma célula. Por que as células existem? Para te dar todo esse apoio. Em alguma dúvida, você corre para o seu líder. Olha, eu tenho dificuldade de dizimar e ofertar, mas a Jana falou que a gente tem que ler a Bíblia, e eu comecei a ler sobre dízimo e oferta, eu não estou entendendo muito bem. Você pode me explicar? Você pode orar comigo? E Deus vai trazer a revelação no seu coração. Aqui, ninguém é obrigado a nada. Diga, aqui ninguém é obrigado a nada. Mas a palavra nos ensina tudo. Então, não existe outro caminho. Né? Eu vou falar rapidamente, porque a Bita aqui, ela sabe que eu sempre conto isso, né? A mãe dela é uma amicíssima minha, o Senhor já levou para junto dele. E eu me lembro que numa época de muita dificuldade em que a Dalva estava passando, nós sentávamos ali, eu, o Everaldo, a turma do barulhinho ali, né? Quando a igreja... Ó, Everaldo, não, eu não sou da turma do barulho, vocês que pensam. Ali no balcão, e geralmente os irmãos, eles iam dizimar lá, eles usavam a maquininha ali. E a Dalva, ela tinha ligado para nós, durante o dia, pedindo oração por uma quantia bastante significativa. A Bianca até dá risada. Tipo assim, né? Acima de 5 mil, abaixo de 10, ali. 1.000. E vamos orar. Deus vai fazer. De dia. Deus vai fazer. Deus é fiel. E ela acreditou na palavra. Tudo bem. Aí chegou a noite, na hora do dízimo, presta atenção, isso aí é muito sério. Na hora de dizimar, de praticar a palavra, vai a Dalva. Lá no meu cantinho. Você pode, Jana, por favor, passar o cartão para mim? E eu, claro. Amém. Aí ela, 4 mil reais. Eu, hã? Não, a minha cabeça. Não. Ó, não permite que pensamentos falem na sua mente. Não. E o pastor pregando. E eu, meu Deus, quando acabar esse culto, eu tenho que falar urgente com o Roberto, porque ele tem que devolver esse dinheiro para a Dalva, porque ela estava precisando. Meu Deus, o que ela está fazendo? Meu Deus. Eu fiquei em pane, gente. Daqui a pouco veio a Dalva de novo. Esqueci. Tem a oferta da Bianca também. Mais 2.000. Eu, meu Deus! Aí, e eu já pensando sozinha ali, o Everaldo sentado atrás de mim, eu nunca me esqueço desse dia. E alguém falou, fica quieta, ela tem que fazer isso. Aí eu olhei para a cara do Everaldo. Oi, Everaldo? Você falou alguma coisa, Everaldo? Não, Jana. Ele acha que nem lembra. Aí eu, meu Deus. O Everaldo é nervoso, mas hoje ele está mais, mandou ficar quieto. Aí, beleza. Aí, tudo bem. De novo, e eu, o culto acontecendo, e eu, gente, tem que acabar esse culto, tem que acabar, Edson, que eu tenho que falar para o pastor, que ele tem que pegar esse dinheiro e devolver, porque ela falou que estava precisando, e como que está dando na igreja? Aí, de novo, Deus, fica quietinha, serva, não se mete. Não se mete no meu agir, deixa eu fazer. Porque ela precisa de uma grande colheita, então ela precisa de grandes sementes. Eu não sei que tipo de colheita você está precisando para a sua vida. Mas se for grandes colheitas, precisa ser grandes sementes. E de verdade, isso era numa sexta, no sábado, ela liga dizendo que a coisa tinha sido resolvida. Não sei, não sabe, gente, importa, deixa isso com Deus. Entendeu? Mas a coisa foi resolvida, de um dia para o outro. Por quê? Porque ela teve fé para plantar, para crescer e colher. Mas eu não tenho semente, Jana, igual a Dalva. Mas você tem fé? Você tem fé? Porque a Bíblia diz que se você não tem semente... a Bíblia diz, então eu sei o que a Bíblia fala, hein? Eu leio a Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que se você não tem semente, mas se você deseja ofertar na casa de Deus, lançar no solo, é só você pedir para Ele. Pede para Ele. Fala, Deus, eu quero ser como a Dalva. Eu quero ser como os outros irmãos, que têm alegria
em abençoar o teu reino. Prepara a semente. A Bianca, você tem muito que colher, porque você não sabe, mas você foi, em um tempo, você foi uma das maior provedora, junto com alguns irmãos, naquele tempo da pandemia, da nossa igreja. E por fé. Por fé. Não é porque tinha, não. Porque eu conheço a vida da Bianca, né, Vi? Por que eu falo isso? Para engrandecer Bianca? Não. Porque ela entendeu o princípio. Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Pede semente para Jesus, pede. Fala para ele, Jesus, eu quero levar boas sementes na tua casa. Eu quero ser um bom dizimista, um bom ofertante. Eu quero ser o mantenedor da tua casa. E Deus vai te honrar por isso. Amém? Não fica olhando para o que todo mundo está olhando, para o que o mundo está fazendo. Você não é mais desse mundo, amém? Você pertence a Jesus. Anda por fé. Vai sair de casa, fala para a esposa, vamos orar para que o Senhor nos prepare sementes. Vamos orar para que este culto fale conosco. Vamos orar para que Jesus fale no nosso coração hoje. E não importa quem está aqui pregando. O que importa é que Jesus está aqui com você. E Ele quer sempre trazer uma palavra para você. Ele quer sempre te orientar de como você vai ser um vencedor em Cristo. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode usar da sua generosidade nessa noite e dar o seu dízimo, a sua oferta. Você pode lançar a sua semente. Se você não tem hoje, vamos já começar a praticar. Domingo tem culto. Ore ao Senhor para que Ele prepare boas sementes para que você lance diante do Senhor no solo. O nosso Pix já está em tela. Se você deseja fazer o Pix, está ali o nosso QR Code, transferência bancária, a chave do Pix. Enfim, é o seu momento de estar agora adorando ao Senhor com o seu melhor, com o seu desafio de fé. Se você precisa de um envelope para hoje, para domingo, levanta a sua mão. Se você vai pegar esse envelope por fé, faça isso, a irmã Terezinha aqui, ó. Ela quer um envelope. Faça por fé, levanta a sua mão aí ousadamente, diga, me dá. Eu vou declarar que eu vou ter semente. Deus vai fazer. Amém? E Ele vai fazer. Em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Vamos adorar o Senhor? Pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. No deserto isto vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis sustentar-me, de pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Vamos ficar em pé. Essa mesma música para o final pode continuar. Glória a Deus. Estenda a mão para cá.
Como ato de fé, você vai declarar vida para a sua semente. Se você não trouxe hoje, você vai falar com o Senhor o seu desejo de trazer generosamente a sua semente ao Senhor, amém? E vai começar a partir de agora já exercer essa fé. Se você está com algum problema financeiro, alguma situação pendente, algo que precisa de um milagre, agora eu quero ativar a sua fé. Eu quero declarar a provisão do Senhor sobre a tua vida. O cuidado do Senhor sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela tua igreja, pelo teu povo, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o justo não mendiga o pão. A tua palavra diz, ó Pai, que somos cuidados sobre todas as coisas. Que o melhor desta terra nos alcança. Nessa noite, Pai querido, eu quero interceder e orar por todos aqueles que estão passando por alguma situação financeira contrária ao que diz a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, se nos perdemos em meio ao caminho das nossas finanças, da administração financeira, nos perdoe, Senhor, e nos ajuda a alinhar a nossa vida financeira com o que diz a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter essa fé de lançar a semente ao solo. Nos ajuda a crer, Pai, no milagre da provisão, dos teus cuidados e da colheita. Pai, nós estamos vivendo o ano da colheita. Nós cremos em um milagre sobre as nossas vidas. Vai tocando agora, Pai, nessa pessoa que trabalha por conta. Vai tocando agora nessa pessoa que está precisando de um aumento salarial, de uma promoção. Vai tocando agora, Senhor, vai movendo, movimenta. Move as águas, Senhor, em favor da tua igreja, financeiramente falando, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que estão à espera de um milagre. Senhor, muitas vezes essas circunstâncias quer roubar a nossa paz, agitar a nossa alma, mas que nessa noite nós possamos dizer: alma, quieta-te, que o Senhor possa entrar nesta causa, a causa da justiça que venha a ser liberada, pelo sangue do Cordeiro, Senhor da glória. Tu és o justo juiz, faz justiça, Pai. Senhor, tira do nosso coração todo medo, todo anseio, toda ansiedade, e que possamos aprender a confiar em Ti de todo o nosso coração. Pai, nessa noite, nós entregamos a Ti os dízimos e as ofertas alçadas. Nós entregamos a nossa generosidade, o nosso amor, o nosso ato de adoração a Ti. E cremos que o Senhor é bom para conosco. E Te louvamos pela Sua bondade e pela Sua generosidade respondendo a nós, Pai. E porque o adversário da nossa alma está debaixo dos nossos pés. E o Senhor mesmo fecha a boca do devorador, para que não consuma o nosso fruto, o fruto da nossa terra. E colheremos, Pai. Colheremos com abundância, porque o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nesta noite, eu busco de Ti um coração obediente, um coração sedento e faminto por Te conhecer através da Bíblia. Eu quero, Senhor, ter um coração cheio de fé, a ponto de transbordar. Eu quero Te agradar. Sem fé é impossível Te agradar. Mas nesta noite, eu aprendi que eu devo Te buscar e acrescentar fé no meu coração, através da Tua palavra. Por isso, Espírito de Deus, eu me coloco à sua disposição para aprender. Eu quero ter um coração obediente e rendido a Ti. Eu quero ser a igreja que Te representa aqui na terra, com poder do alto e com sucesso. Eu quero testificar o Teu nome. Eu quero Te representar com a dignidade que o Senhor merece. Espírito Santo, me levanta nesta noite, em temor e tremor, diante de Ti. Que a minha mente se sujeite ao Teu Espírito
e que a partir de hoje eu comece a ter uma vida entregue de busca à tua palavra, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós também oramos por aquela pessoa que entrou aqui, Senhor, necessitada de um toque teu. Por aquela pessoa que está precisando de uma cura, de um milagre em suas emoções, em seus sentimentos. Todo vazio, a dor da alma, Senhor. Nessa noite nós estamos rendidos a Ti. Nós entendemos a importância de confiar no Senhor com todo o nosso coração. E eu quero orar e interceder pela sua igreja para que os sinais, os prodígios, as maravilhas alcance cada pessoa, meu Pai, que chegou aqui nessa noite, necessitado de um milagre, necessitado de algo da tua parte. A tua palavra diz que aqueles que vêm a Ti, de maneira alguma o Senhor libera com as mãos vazias. Todos aqueles que vêm a Ti, o Senhor vem com a resposta. Tu és a resposta, Pai. Que nessa noite, Deus, a Tua resposta alcance a mente e o coração de cada irmão que está aqui neste culto, que está na sua casa cultuando conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero amarrar agora e repreender o espírito da enfermidade. Demônios que atuam, trazendo as dores, as doenças diagnosticadas ou não pelo médico, pelo sangue do Cordeiro, a pessoa que está acometida na sua cama com dores na perna, dores na coluna, dores nos órgãos internos ou externos agora, todo diagnóstico médico contrário, nós cremos, Senhor, que Tu reverte. Traz cura para o nosso meio, traga libertação. A pessoa, Pai, que está oprimida, a pessoa que está chorando, a pessoa que está desesperada, desesperançosa, que perdeu a razão do viver. Em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, para que o Senhor venha reverter esta situação, venha reverter este quadro. Manda luz, Senhor, à vida dessa pessoa. Senhor, que saiamos daqui mais leves, que saiamos daqui entendendo o Teu mover, entendendo a Tua palavra. Leva Teu povo, Jesus, para casa, em segurança. Leva Teu povo, Pai, para casa, debaixo do Teu decreto de paz. Decreto, Senhor, meu Deus, de uma noite tranquila, onde o Senhor vela pelo nosso sono, aonde o Senhor nos acrescenta enquanto dormimos, Pai. Pai, eu Te louvo por essa igreja, eu Te louvo por cada pastor, eu Te louvo pela vida do nosso pastor, eu Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor já está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Pai, nos leve em segurança e nos traga domingo, Jesus, às 7 horas da noite. Traz a Tua igreja, Pai, para nos reunirmos enquanto corpo, para levantarmos a Ti um altar de adoração e de louvor, que é tudo que o Senhor merece, Pai. É tudo e muito mais, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. E não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão e na sua irmã. Em nome de Jesus, amém?